Bom dia! Nosso tema é o tema de concreto de pós-reativos. Eu sou a Ingrid e vou começar explicando um pouco para vocês sobre ele. Nosso grupo é o grupo 5 e esses são os integrantes do nosso grupo. Eu vou começar falando para vocês um pouco sobre o concreto de pós-reativos. O concreto de pós-reativos, ele é mais conhecido como CPR. Ele é uma mistura e nessa mistura ela não leva nenhum tipo de agregados graúdos na composição. Com isso, a gente consegue eliminar aqueles vazios internos e obtendo uma ótima resistência e uma boa homogeneidade. O CPR, ele se originou desde a década dos anos 90, a partir de estudos e pesquisas realizadas na França e no Canadá. Ele deu sua origem com o principal objetivo de substituir o concreto de alto desempenho, conhecido como CAD, e até mesmo o aço. Ele tornou-se um material de tecnologia de ponta, com um objetivo que foi projetado especificadamente para atender a exigências de grandes indústrias e até mesmo de militares. Quando a gente fala de propriedades do CPR, a que mais se destaca é a de alta resistência. O CPR é capaz de superar até 200 MPa. Outra muito importante também é a alta ductibilidade, que é devido a fibras de aços no interior do CPR. Ele acaba tendo uma melhor homogeneidade devido à eliminação desses agregados graúdos, um concreto com uma diminuição significativa de vazios, o que é muito bom. Então ele acaba melhorando essa impermeabilidade e se torna muito resistente aos agentes externos. Quando a gente fala da composição do CPR, ele é composto por areia de quartzo, cimento com baixo teor de C3A, pó de quartzo, sílica ativa, mais conhecida também como microsílica, fibras de aços de pequenas dimensões, o que deixa o CPR bem resistente, um superplastificante e ácido. O concreto pós-reativo originalmente foi dividido em duas famílias, o CPR 200 e o CPR 800. Através da tabela, podemos identificar algumas semelhanças e diferenças entre eles. Quanto às diferenças, podemos mencionar a presença de fibras de aço de 13 mm no CPR 200, enquanto que no CPR 800 podemos identificar fibras de 3 mm. Ou inclusive a presença de pó de quartzo no CPR 800. E por fim, enquanto que o CPR 200 apresenta 997 kg por metro cúbico de areia, o CPR 800 apresenta 490 kg por metro cúbico. Algumas semelhanças entre eles são a grande quantidade de cimento, material de pó de sílica ativa e a diminuta quantidade na mistura com água, proporcionando maior resistência à mistura e a agentes agressivos. Já essa tabela compara o concreto comum, o concreto de alto desempenho e o concreto pós-reativo. Dela podemos tirar algumas observações do desempenho do CPR, tais como a sua homogeneidade, a otimização granulométrica, a sua microestrutura, elemento-chave da resistência do CPR e, por fim, a ductibilidade. Meu nome é Júlia e eu vou falar sobre as obras executadas com concreto pós-reativo. Um dos tipos de concreto de ultra alto desempenho mais utilizados no Brasil é o concreto pós-reativo, o CPR. Porém, sua aplicação ainda é limitada, devido a seu alto custo e o fato de outros concretos suprirem as exigências de boa parte das obras especiais. Ainda restringe o uso do quad a protótipos. Até hoje, somente países como Estados Unidos, Canadá, Japão e Coreia do Sul aplicaram esse produto em obras públicas, em materiais pré-fabricados para a construção de passarelas esbeltas e elementos côncavos que recobrem as estações ferroviárias. A maior parte dessas obras foi construída na década de 1990, quando o quad dava seus primeiros passos no mercado da construção. A primeira obra que a gente vai falar é sobre a ponte de pedestres Seonhyun, na Coreia do Sul. A obra mais emblemática é uma passarela de pedestres construída em Seul, na Coreia do Sul, com um arco central que mede 120 metros de voo, localizada em um parque com diferentes espécies nativas de bambu. O deck da estrutura tem 4,3 metros de largura,
3 cm de espessura e com uma resistência equivalente a 500 MPa. Essa ponte foi construída com um concreto armado, cuja matriz era constituída de um concreto de pós reativos. A leveza da estrutura só pode ser obtida devido ao uso desse concreto. Agora vamos falar da estação de VLT de Sheerness, nos Estados Unidos. Essa obra foi uma das primeiras a utilizar a tecnologia de concreto pós-reativo, os componentes de ductile, que é um nome comercial para o tipo de concreto de pós-reativos. Na obra, são as cúpulas, as colunas e os demais suportes de concreto. A estrutura foi montada a partir de pré-moldados, o que facilitou muito na hora da construção. E também vamos falar sobre o centro de ônibus de Thiais, na França. Foi construído por arquitetos da ECDM, Emmanuel Combarel e Dominique Marek. O centro de operações da empresa francesa de ônibus, RATEP, leva várias placas de concreto de pós-reativos em sua fachada. Este material, devido à sua facilidade de moldagem, leveza e resistência, permitiu construir o aspecto estético desejado na obra, tanto superficial como geométrico. Por fim, iremos falar sobre a ferrovia construída na China. Construir uma ferrovia não é uma tarefa fácil, devido aos altos esforços que o trem causa na estrutura. Além de construir uma ferrovia em um terreno difícil, com intempéries climáticos, como tempestade de areias, é uma tarefa ainda mais desafiadora, necessitando de um concreto bastante duradouro. Isto, aliado às facilidades construtivas e à beleza estética, levou os chineses a escolher o concreto de pós-reativos para a construção dessa ferrovia. Agora vamos falar sobre NBR, ou normas técnicas. O concreto pós-reativo, por ser uma técnica nova no mercado, não há uma NBR específica para ele. Neste caso, utilizaremos como base a NBR 6118 e a NBR 12655. A NBR 6118 define diretrizes de como trabalhar com todos os tipos de estruturas feitas em concreto, para que se evite desperdícios, descartes impróprios de materiais e resíduos e acidentes em canteiros de obras. Ela também define diretrizes para se ter uma edificação ou uma construção que tenha qualidade e durabilidade. A NBR 12655 é a norma do concreto de cimento Portland. Ela é uma norma muito importante, pois ela especificará quais os requisitos para se ter um concreto. Ela também descreve a forma correta de se preparar um concreto. Ela indica as resistências características para cada tipo de concreto. Ela também... Bom, eu vou falar um pouco das curiosidades e nós listamos 4 delas que achamos mais interessantes. A primeira é que enquanto os concretos convencionais, durante a cura térmica, a maioria das vezes diminui a sua resistência, enquanto no CPR ela aumenta consideravelmente. A segunda curiosidade é que o CPR foi desenvolvido pela união de 3 empresas, a Lafarge, a Bouygues e a Rhodia, em 1990 na França. A terceira curiosidade são as suas principais aplicações, que são em plantas de petróleo, estações de esgoto e em obras onde necessitam muita resistência e proteção contra agentes químicos. E a quarta curiosidade, na verdade, ela é uma pergunta: se é concreto ou argamassa de pós-reativo? Porque devido à sua homogeneidade e seus agregados miúdos, sua consistência se aproxima muito de uma argamassa, segundo Lee, Chris Home e Repete. Segundo alguns pesquisadores, os concretos de pós-reativo, em um senso mais prático, se aproximam mais de uma argamassa do que de um concreto, devido à ausência de agregados graúdos. No entanto, os autores afirmam que, além de ser um material estrutural, os princípios que norteiam sua produção são aplicáveis às mesmas fases de produção inerentes aos concretos convencionais, de mistura, lançamento, transporte, adensamento e endurecimento.
O concreto de posse ativo se apresenta como um material compósito versátil e de propriedades inovadoras. Sua resistência e durabilidade são superiores à maioria dos materiais existentes, mas seu comportamento ainda exige estudo sobre seu desempenho em aplicações específicas. Somente com tal conhecimento, esse concreto pode ser inserido e considerado com a devida segurança em projetos de engenharia. Uma característica interessante do CPR é a sua suscetibilidade aos tipos de materiais disponíveis para a sua produção, o que levou diversos autores a estudar a viabilidade dos CPRs utilizando materiais disponíveis locais como Lee e Shilson na Nova Zelândia e Alena e Nilsson na Itália. Alguns desses trabalhos e outros com o mesmo contexto estão voltados para o uso de materiais locais reciclados, inclusive para estruturas de grande porte, evidenciando uma tendência forte no uso do CPR como uma nova opção para projetos sustentáveis.